Uma beleza. Turma, eu vou gravar um vídeo aqui muito legal hoje que fala sobre curva ABC, né, no SQL. Tem vários vídeos aí de vários canais mostrando como é que faz, porém eu lembrei que eu tive muita dor de cabeça com isso e o contexto eu vou explicar aqui para vocês. Eu estava com um projeto de BI que eu tinha muitos dados nessa minha tabela, né, milhões, era 7 milhões ou 8 milhões de dados de registros e eu precisava fazer um estudo de curva ABC, de produto, né? De venda de produto. E aconteceu que quando eu fiz tudo no Power BI, através de medidas, né? O ETL todo no Power BI, o Power BI não rodou, ele ficou muito lento, né? E ele consumia toda a memória e não rodava. Muito problema. Fiquei algum tempo fazendo isso, acho que uns 2 meses. E aí eu não desisti, né? E como sempre fui, eu fui atrás, estudei e descobri como é que faz isso com a ajuda de pesquisando e olhando outros canais. Inclusive aqui no Brasil eu não achei nenhum fazendo isso. Achei gente de fora e a didática é bem legal, não é difícil de fazer e eu vou mostrar isso para vocês. Isso foi lá no início, tá? Isso foi há uns 4 anos atrás, mais ou menos. E eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso aqui, tá bom? Para quem não sabe, o Curva ABC, você identifica, você classifica os seus produtos, né, em A, B e C, né? Classe A, B e C, e onde o A ele representa, classe A dos produtos representa 80% do seu faturamento, né? Isso é um padrão, mas tem empresas que podem fazem de uma forma diferente, bota 85, 75, 90, enfim, né? Isso é ajustável no código. E aí eu vou mostrar para vocês como é que funciona para a gente conseguir fazer um estudo, uma análise de curva ABC sem ter problema com lentidão no Power BI. A gente precisa fazer no SQL e levar para o Power BI já calculado as colunas, né? E aí funciona, beleza? Como é que funciona aqui, ó? Vamos lá. Eu tenho uma base aqui, eu tenho uma tabela, uma DIM produto, né? Uma, um select na tabela de produto e um select na tabela de venda, né? E aí a gente vai pegar essa coluna aqui, né? Tabela de venda e o nome do produto. Vou pegar essa coluna aqui. E aí para adiantar, eu já fiz aqui o meu join. Não pegou? O meu join com o nome do produto e a venda, total venda. Então a gente vai ver quem são os produtos de classe A, B e C que estão aqui. Eu estou pegando todos os produtos, né? Obviamente, posteriormente dá para fazer qualquer filtro que ele vai respeitar, certo? Então vamos lá. O que a gente precisa fazer aqui? Primeiro a gente precisa transformar essa medida, essa consulta que a gente fez até agora, né, que é o CJoin, numa CTE, né, numa tabela virtual. A gente vai consumir ela em umas outras tabelas e depois sim a gente vai fazer um select nesta última CTE que a gente fizer, né? Vamos acompanhar o raciocínio aqui. Como é que a gente faz uma CTE, né? Bota um if, né, usando esse termo, né? No if, o nome da tabela, que eu vou chamar de tabela de vendas, certo? As, abre, fecha parêntese e coloca o select dentro dela, né? Então, se eu fizer isso aqui agora, select asterisco, from o nome da tabela, que é vendas, né? Tabela virtual, e eu selecionar tudo, ele vai me trazer o mesmo conteúdo, certo? O mesmo conteúdo do próprio select. Por quê? Porque eu estou dando um select asterisco from, né? Mesmo conteúdo, beleza. O que a gente precisa agora para fazer a curva ABC? Eu preciso colocar numa coluna o valor total dessa coluna aqui. O valor total dessa coluna. Como é que a gente faz isso, né? Vamos fazer o que aqui, ó? Em uma outra tabela, né? Porque a gente vai consumir ela depois. O que a gente vai fazer, ó? Vou dar um select, pegar os dois nomes dessa coluna aqui que a gente já tem, né? Ó, o nome do produto e o total venda. Vírgula. O meu from aqui, ele vai ser isso aqui, ó. From, o nome da tabela. Qual é o nome da tabela? Vendas, certo? O nome da tabela é vendas. Estou dando um select lá na tabela de cima, ok? Vírgula.
E eu vou, como é que eu pego para somar, para pegar todos colocar na mesma linha todos os valores, a soma de todos os valores da coluna, né? O que é que eu faço? Eu dou um sum aqui, ó, dou um sum na minha tabela aqui, na minha coluna de total venda, né? Total vendas. E eu uso esse termo aqui, ó, over e abro e fecho parênteses, certo? Eu vou colocar aqui, ó, S total geral. Se eu fizer isso aqui e se dar o nome para ela, né? Se dar o nome para ela. Então eu vou botar aqui, ó, é, PERC total. Que é o quê? É o percentual do total, que eu vou chamar essa tabela aqui, PERC total, certo? PERC total. Então, se eu fizer isso aqui, ó, vou chamar S, abre, né? Abre e fecha aqui embaixo. Ok. Se eu fizer isso aqui agora, ó, o que que eu tenho aqui? Eu tenho um total, o nome do produto, o total de vendas, as duas colunas lá de cima, e aqui eu tenho um sum, né? Total venda, over, e esse termo over aqui. Bora ver o resultado disso aqui. Ó. Então, agora, qual é a tabela que eu vou dar um select? É nessa aqui, PERC total, certo? PERC total. Ok? Então, select, from, PERC total e seleciono tudo, tá? Aqui, total vendas, são total venda, né? O nome da coluna é total venda, agora daqui em cima, certo? Eu dou um sum exatamente nessa coluna aqui, tá? Aqui, ó. O que foi que eu fiz aqui? Eu peguei a somatória dessa coluna inteira, né? Essa coluna inteira aqui, somei tudo e coloquei na mesma linha de todas as linhas, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dividir esse aqui por esse para dar representatividade percentual desse valor em relação a esse, né? Vamos construir um raciocínio aqui. Esse aqui é a mesma forma, ele vai pegar esse valor e dividir por esse para pegar a representatividade percentual do valor total, né? Como é que a gente faz isso? Vou pegar aqui. Como é que a gente faz isso? A gente pega aqui, eu tenho o total, né? Tenho o total, então o que eu faço? Fica fácil agora, né? Se eu pegar o total venda, né? Total venda, que é esse cara aqui, pegar esse cara aqui e dividir por isso aqui, tudo, né? Por isso tudo aqui, ó, isso tudo aqui, eu vou pegar a representatividade do valor da venda em relacionado ao total, né? Porque eu vou pegar o autor da venda e dividir por todas as vendas, né? É exatamente isso. Então, eu vou botar aqui as rep venda. Bora ver como é que ele ficou agora aqui, ó. Aqui eu tenho que botar uma vírgula, porque eu coloquei mais uma coluna. Então, se eu fizer isso aqui agora, olha o que aconteceu. Ele pegou esse valor aqui e dividiu por esse, e deu percentualmente, um número fracionado, obviamente, né? Uma porcentagem, isso aqui, deu isso aqui. Então, aí a segunda linha dividiu por esse e aconteceu isso aqui. Como é que a gente faz aqui? Aí aqui já vai um pouquinho de conhecimento de ETL no SQL, né? A gente precisa fazer aqui. Tem muita casa decimal para o lado, né? Se eu pegar o round, a gente vai diminuir, deixar só duas, certo? Se eu pegar o round e colocar o round aqui e dividir isso aqui por 2 e colocar só duas casas decimais, ele vai dar um erro. Vou mostrar aqui. Ele vai dar um erro porque ele precisa que o número seja inteiro, tá bom? Double precision aqui, certo? Isso aqui é conceitual, certo? Então, o que a gente precisa fazer aqui na teoria? A gente só precisa transformar isso aqui para numérico, certo? Porque ele está usando esse over aqui, tá certo? Então, se eu pegar e fizer isso aqui, ó, transformar o de dentro para numérico, ele vai funcionar. Então, como é que a gente transforma? É o cast, né? Cast, certo? Eu vou lá para o final, e digo as numeric, certo? Fecho aqui, fechando o cache e o round já está fechado. Então, vem aqui embaixo, subo novamente, e aí ele pegou e colocou só uma casa decimal, certo? Isso aqui ele não está em percentual, né? Ele está em um número decimal. Para a gente fazer isso aqui para ficar um número percentual que a gente consiga ler mais facilmente, eu posso vir bem aqui nesse cara, depois do over, né? E multiplicar por 100. Se eu fizer isso, ele vai me dar um número percentual agora, o número correto.
tá? Então, o que significa aqui? 58 mil representa 1% do todo. 9,6 representa 3% do todo. E por aí vai, tá certo? Então, a segunda tabela a gente acabou, né? O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa colocar o acumulado, né? A gente precisa pegar essa coluna aqui, esse na próxima linha vai ser a somatória desse mais esse, na próxima linha vai ser a somatória dos dois últimos e por aí vai, né? Como é que a gente faz isso aqui? Vou dar uma vírgula aqui e vou colocar uma outra tabela virtual, certo? Então, a gente vai pegar aqui, ó, PERC acumulado. Acumulado. As, abre e fecha. E eu vou fazer o select na tabela de cima, certo? Select. Como é o nome das colunas? Eu vou chamar aqui, ó, nome produto. Ó, é exatamente aqui. Nome produto, total venda. Aqui, vírgula, né? Aqui o total. O total geral eu não vou levar porque a gente não precisa mais dele, certo? Vou dar uma representatividade aqui, ó. Representatividade que a gente precisa dele. Só que o representatividade a gente vai usar a mesma funcionalidade do over lá na tabela de cima. Por quê? Porque a gente vai usar a função over novamente, certo? Que é uma função é o Windows Function, tá certo? Então como é que funciona isso aqui, ó? A gente vai pegar uma representatividade aqui, ó. Venda percentual. Aqui, ó. Sum. Opa, deixa eu dar pertinho para ficar melhor. Sum. Né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou botar a representatividade, a venda percentual, tá? Que é uma coluna que a gente acabou de colocar, né? Na última tabela. Over. Aí eu abro parênteses, em vez de deixar em branco agora aqui, o que eu faço? Eu vou colocar a ordenação aqui para ele acumular, certo? Então, over, order by, no total venda, né? Então, venda. Ele vai acumular pelos valores lá. Que para a gente pegar do maior para o menor, por conta da curva ABC, ele vai acumular, ele quer saber 80%, que é os valores dos maiores valores, né? 20% dos maiores valores é o maior, 80% do faturamento. Então tem que dar um dash aqui, certo? Isso aqui é só entendimento de curva ABC, beleza? Eu vou botar aqui as PERC acumulado, certo? E aí o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Eu vou, o telefone tocou aqui, eu já desliguei, certo? O que a gente vai fazer? Eu vou fazer o select agora aqui na última tabela, né? Sim, o que faltou o from, né? From, o nome da tabela que eu vou usar sempre é o nome da última tabela. Então, o que eu vou fazer aqui é o PERC total. O nome da tabela é PERC total. E eu vou dar um select nessa tabela agora. Select, from. Agora eu vou dar o select na última tabela, que é o PERC total, né? Desculpa, na PERC acumulado. Que a gente acabou de fazer. Aqui, e vou selecionar tudo. Mandou, venda. Faltou a vírgula aqui, né? Né? Pronto. O que foi que aconteceu aqui, ó? Vamos entender aqui. Ele pegou e colocou esse 18% aqui, é os R$ 18, né? 18, a representatividade de R$ 18. Vamos botar aqui o total venda, né? Faltou total venda aqui nessa tabela. Então, total venda aqui. Pronto. Um produto. Faltando a vírgula aqui do nome produto. Vamos rodar de novo aqui. Pronto. Então, esse cara aqui, a representatividade dele é 18% e ele colocou na mesma linha 18%.
Esse cara aqui, a representatividade dele é 7,5% e ele somou. Ele somou o 18 mais o 7 aqui. E assim ele fez para todos os outros. Tá? Aqui no final deu 99,99. Mas por que que deu isso? Porque a gente tirou as casas decimais, né? A gente só está usando duas casas decimais. Tinha bastante casa decimal. Então isso pode acontecer quando a gente mexe na casa decimal. Tá certo? Era para ser 100%, obviamente. Mas aconteceu isso por este motivo. Tá certo? Então, como é que a gente vai fazer agora aqui? Agora a gente vai finalizar o nosso select, né? Já tenho tudo que eu preciso para fazer o estudo da curva ABC. Eu preciso fazer só o último select agora, tá certo? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vou botar aqui o select. Eu vou botar o nome do produto, do jeito que está aqui, ó. Isso aqui tudo, né? Para a gente acompanhar. E o PEC acumulado, certo? A última coisa que a gente vai botar aqui, que é o quê? É a nossa coluna dizendo se ele é classe A, B ou C, né? Então, se eu botar um case aqui e dizer que caso o percentual, perdão, caso o percentual acumulado, então aqui, ó, como é, né? Percentual acumulado, ele é menor ou igual a 80, então ele é classe A. Copiar aqui. Eu vou chamar ele de B quando ele for menor ou igual a 95. É aqui que a gente faz as alterações conforme o negócio da empresa, certo? Tem empresa que altera isso aqui. Por padrão, é isso aqui que é esses valores que são utilizados, certo? E se não for classe A ou B, né? Else, ele é classe C. Eu vou finalizar o case. And, S. Eu vou chamar essa coluna de classe produto. From, qual é a tabela? É sempre a última. Então, a última tabela é a PEC acumulado. Pronto. E aí, a gente precisa só ordenar aqui. Ordenai o total venda Gask. Para a gente ver a configuração bonitinha. O total venda é exatamente esse cara aqui, né? Então, aqui, selecionar tudo. Ele vai me trazer o que aqui, ó. Olha que legal. Ele trouxe o produto, ele trouxe a venda que ele fez nesse período, no caso eu peguei todos os períodos, botei aqui a representatividade desse valor sobre o total, que é esse 18%. Aqui é o acumulado, que a gente vai ter o parâmetro para saber qual é a classe dele. Perceba que comigo entre a A e a B, ó, aqui é o último do A, aqui é o primeiro do B. O que foi que aconteceu aqui? No parâmetro a gente colocou que se for menor ou igual a 80%, que são exatamente os 20% de faturamento, certo? Esses caras aqui representam 80% do faturamento da empresa. É exatamente essa leitura que a gente estava precisando, certo? Ó, é exatamente isso aqui, ó. E todos esses caras aqui, todos esses daqui até aqui, ó, né, até o A, eles representam 80% do faturamento, que é exatamente esses números aqui, são os maiores números. Aí o B vem para cá para baixo e o C são esses aqui. Olha como o C, o faturamento é bem pequenininho. Vendo? Isso aqui são as vendas do faturamento, a representatividade percentual das vendas desse produto são bem pequenas. Olha a representatividade do classe A, são bem maiores, tá certo? Então, se você tem um volume de dados muito grande e você precisa fazer curva ABC, o código é exatamente esse que a gente faz. Salve algumas exceções, alguns negócios, algumas minúcias de cada negócio, né? Então, o vídeo de hoje seria esse, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado e caso alguém queira, precisa de ajuda de como fazer, ou então até mesmo do código que eu fiz, do modelo, é só deixar um comentário aí que eu tenho o maior prazer de disponibilizar, tá certo? Pois, pessoal, boa semana para todo mundo, fique com Deus e até a próxima. Um abraço.